Temos áudio agora? Temos áudio agora? Contem aí pra mim. O pessoal mandando ali, gritando comigo que tá sem áudio. Ô, galera, vamos pegar leve aí. É um ser humano do lado de cá. Calma que eu tô fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Segura o tchan aí. O pessoal tá precisando ir pescar pra se acalmar. Perfeito, perfeito. Vou tirar o casaco, me deu até calor que eu fiquei nervosa agora, gente. Vamos lá. Meus amores de My Life, desculpa aí entrar sem áudio, eu me atrasei aqui e aí tive que fazer tudo correndo, mas agora já estamos mais calmas, né? Já estamos aí no nosso momento. Quem já me conhece, seja muito bem-vindo à nossa live de sábado. Sábado é o nosso momento. Quem ainda não me conhece, prazer, vai ser uma honra te servir, vai ser uma honra fazer uma leitura para você. Gente, eu nem terminei, né? Eu tava fazendo o que eu tava fazendo. Tava resolvendo as coisas que eu precisava resolver. E não terminei aqui. Vamos lá. Deixa eu prender o cabelo. A gente vai ter duas opções. Vou colocar aqui na tela para vocês as duas opções hoje, tá? Leitura de tarô, alerta dos teus mentores, mensagem dos teus mentores. Quando eu tava definindo hoje de manhã qual seria o tema da live, veio uma mensagem muito importante, eu até anotei aqui para eu não esquecer, deixa eu pegar minhas anotações, porque eu sinto que é para alguém. E quando eu abri meu campo para canalizar mensagens, elas chegam não só na hora das leituras, né? Elas chegam o dia inteiro. Aqui, ó. Cadê? Cadê? Tem uma mensagem aqui, ó. Escolha com cuidado o caminho a seguir, pois não haverá volta. Não sei para quem é, não é minha essa mensagem, mas é de alguém, tá? Escolha com cuidado o caminho, pois não haverá volta. Deixa eu colocar para vocês aqui as opções. Então a gente tem opção 1, espiral cósmica, tá? Opção de número 2, flor da vida. 5 minutos para vocês escolherem enquanto eu embaralho aqui o meu oráculo. Eu queria saber como é que eu coloco nessa tela aqui o chat que eu fechei. Eu queria muito saber. Meus amores, como vocês estão? O meu povo lindo de My Life já chega deixando o like, tá? Comenta aqui pra mim se é a primeira live que você vai assistir comigo. Tá, alguém precisa escolher um caminho certo e tem alguém que vai receber um convite. Convites. A gente tá aqui, estamos ao vivo, 4 minutos. Novamente vou ficar as duas opções. É isso aí, pessoal. Vocês podem assistir as duas opções, tá? Cada opção pode estar falando de uma área diferente da vida de vocês. Então, se quiser assistir as duas, pode assistir, fica à vontade. Hoje é só para escolher a opção, tá? Eu não vou usar os gráficos durante a leitura, era só para gerar identificação. Cada um desses gráficos aqui trata uma coisa diferente. Então, quando vocês escolhem, naturalmente vocês vão estar escolhendo um direcionamento. Primeira vez na live, bem-vinda, Evelyn. Pessoal que vai assistir no gravado depois, desculpa o mau jeito do início, se eu conseguir eu corto, tá? E geralmente quando o pessoal entra e tá sem áudio, desiste, né? Então eu vou tentar cortar ali o início, não sei se eu consigo. Já mandou pro seu filho ver? Ai, que bom, Rô! Que bom, vamos lá. Então vou voltar aqui pra minha tela, opção 1, espiral cósmica, opção 2, flor da vida. As duas são geometrias sagradas, tá? Mas a flor da vida é a mais conhecida. Câmera limpa aqui. Então vamos lá. Se você escolheu a opção de número 1,
A gente tá nesse momento de tem um caminho a seguir, tem uma escolha a ser feita, tá? A espiral cósmica é um gráfico de alinhamento, é um gráfico que a gente usa sempre quando vai fazer tratamentos para prosperidade, tá? Ela traz uma visão além do racional, ela conecta com a nossa sabedoria ancestral também, tá? Então aqui tem uma decisão sem volta que você vai precisar se conectar com os seus mentores. Eu tirei o casaco porque me deu calor, agora me deu frio. Acho que eu vou ter que botar o casaco de novo. Então vamos lá, vou começar opção de número 1 com o oráculo dos mentores. Eu vou usar esse oráculo aqui nas duas versões, tá? Oráculo dos mestres ascensionados. Oráculo dos mestres ascensionados. Quem escolheu a opção 1, uma decisão que não tem mais volta. Talvez você não saiba ainda que decisão é, mas você está próximo, perto, prestes a ter que tomar uma decisão importante. E às vezes a gente não sabe que é uma decisão importante. Às vezes é uma escolha de alguma coisa bem cotidiana, mas que nos leva por um caminho que não tem mais volta, né? O mestre que veio respondendo a opção 1 é Jiaokul. Eu sou o conhecimento aplicado em minha vida. Eu sou o conhecimento aplicado em minha vida. Algum conhecimento que você já tem, tá? Que você passa para outras pessoas e que você precisa aplicar na própria vida. Pode ser um conselho que você tá dando aí com certa frequência para os outros e que agora você precisa ouvir o seu próprio conselho. Você precisa ouvir o seu próprio conselho. Ai, gente, que dia, hein, tia? O cano da minha térmica caiu. Tá, deixa eu ver aqui. O que mais que Mestre Jiaokul tá trazendo aqui para nós? Mestre Jiaokul serve ao raio dourado, tá? O segundo raio, o raio da iluminação. Então a gente pode estar falando de um caminho que não tá oculto, não tá visível para você, que tá oculto. Essa necessidade de escolha não tá no teu dia a dia, tá? Para quem escolheu a opção 1, então não é uma decisão que você já tem no seu colo, é uma decisão que tá para chegar. E para essa decisão, o caminho certo é seguir, fazer o que você pensa, o que você diz, tá? Fazer o que você diz. Vamos lá, vou começar com o Tarô dos Anjos para a opção 1. Tarô dos Anjos. Isso aí, eu sou o conhecimento aplicado em minha vida. Veio pra mim aquele ditado, né? Ferreiro de casa, espeto de pau, santo de casa não faz milagre. Tem alguém aí que tem algum tipo de dom, de talento, de vocação, mas que não usa em causa própria, não advoga em causa própria. Cris, o começo tava uma bagunça, tá? Pode seguir daqui comigo. O começo tava uma bagunça. Vamos lá, chegou na hora certa. Quem escolheu a opção 1, espiral cósmica, precisa tomar uma decisão. Qual que é o caminho certo, meu Deus? O que precisa ser levado em consideração? O que esse consulente precisa prestar atenção? O que esse consulente precisa prestar atenção? 5 de ar. Ó, vem 2 5, tá? 5 de ar, 5 de terra e o cavaleiro de fogo. A gente tem uma dúvida, um conflito, uma dinâmica, um medo, tá? O 5 de ar com o 5 de terra, o 5 de ar fala de uma escolha imprudente, tá? Da gente aprender a usar a nossa... Não é bem a nossa fala, mas aprender a usar as nossas ideias com respeito. Uma coisa é eu ter a minha opinião, outra coisa é eu desrespeitar a opinião do outro, tá? Eu tava dando esse exemplo para minha filha hoje de manhã. Uma coisa é eu dizer assim, ó, eu amo bacon.
é uma opinião minha, eu amo bacon. Eu, Renata, não como esse tipo de coisa hoje em dia, né? Mas quando eu comia, eu amava bacon. E aí, outra coisa, eu dizia assim, ó, pessoa que não gosta de bacon não é confiável. Percebe como é diferente? Uma coisa é eu gostar muito de algo, outra coisa é eu julgar o outro por ele não gostar de algo que eu gosto. Então, tem alguma dinâmica de quem escolheu a opção 1 que você precisa tomar mais cuidado com o julgamento. Não é porque pessoas não gostam do que você gosta que existe algum problema com elas, entendeu? Não é que uma pessoa não gosta de bacon que naturalmente ela deixou de ser uma pessoa confiável. Uma pessoa que não come batata frita tem algum problema. Não, não tem problema nenhum, ela não gosta de batata frita. Não é porque eu amo batata frita que quem não come batata frita tem algum problema, entende? Então aqui tá falando que esse tipo de crença, de comportamento, de teoria que você nutre, ela te leva para alguma situação menos favorável, ela te deixa de fora. Os 5 de ouros é a carta da rejeição, é a carta da escassez, é a carta da falta, né? Então ela acaba te fazendo faltar alguma coisa. O Cavaleiro de Fogo fala de meter os pés pelas mãos aqui nessa dinâmica, tá? Ele é impetuosidade, ele é impulsividade, ele faz primeiro, pensa depois, age primeiro, pergunta depois, e aí já é tarde, né? Então ele vai com muita energia. E aqui eu posso estar falando com alguém que tem alguma... Eu dei exemplos aqui simples, mas pode ser algo mais profundo, né? Então assim, eu sou evangélica, eu simplesmente não posso estar no mesmo ambiente de uma pessoa que tem outra crença que a minha. Se eu acredito em ayahuasca, quem não acredita em ayahuasca é simplesmente abominável para mim. Se eu sou da esquerda, quem é da direita deveria deixar de existir, entende? É esse tipo de extremismo que está se falando aqui na leitura. Que toda opinião extrema é burra, né? Porque não existe extremos. No mundo existe equilíbrio. Ninguém tá 100% certo, ninguém tá 100% errado. Nem direita, esquerda, nem preto, nem branco, nem yin, nem yang. O que existe é o equilíbrio dos dois. Quando os dois entendem como funcionar juntos, aí a gente encontra o melhor cenário possível. Enquanto a balança tá pendendo para um dos lados, a gente está em desequilíbrio. E é muito difícil quando a gente tem convicções. Aqui, vou dar exemplo aí, né? Esses dias alguém falou pra mim assim... Falou pra mim, não, minto. Comentou aqui embaixo, saiu numa leitura alguma coisa sobre um cavaleiro de espadas. E eu falei, Gêmeos, Libra ou Aquário. E a pessoa comentou embaixo, Deus me livre, Gêmeos e Aquário. Aí listou uma série de adjetivos pejorativos para esses dois signos. Gente, comentário burro, pessoa de intelecto fraco. Se tu classifica as pessoas por signo, a tua vida vai ser muito difícil. Mas não vai ser pouco difícil, não. A tua vida vai ser muito difícil. Muito difícil mesmo. Vamos lá. Já dei minha opinião impopular, agora a gente pode ir... Dan, não sei se eu entendi a tua pergunta, tá? Tiragem para pessoas, sim. Outros seres ainda não assistem o YouTube, tá? As tiragens de sábado para quem tá chegando pela primeira vez, tá? Eu faço leitura de opções, energia para o teu autodesenvolvimento. A gente não faz perguntas individuais, são leituras coletivas. Eu vou ler para o coletivo, tá? Eu, Renata, não trabalho com leituras individuais. Deixa eu ver quem mais tá comentando aí. Pessoal que foi chegando aí, gente, hoje não dei o meu natural. Boa tarde pra vocês, né? Porque a gente começou daquele jeito. Ó, 9 de ar. Eu não consigo enxergar o caminho certo porque eu tô preocupado com o futuro, né? Os problemas, todo e qualquer problema seu, ele existe no passado ou ele existe no futuro. No momento presente, se você tem um problema hoje, você tem presença, tá? Se você parar para prestar atenção, esse problema, ele desencadeia no futuro ou desencadeia no passado. Os problemas, eles existem na nossa mente. E se eu tô no aqui e agora, eu não tô no meu mental, eu tô vivendo. Se eu estou no meu mental, eu obrigatoriamente estou no passado ou eu tô no futuro. 2 de terra, de novo, falando do equilíbrio, ou seja, não se jogue em opiniões extremistas. Nenhuma escolha extremista agora vai te fazer bem, vai te ajudar, tá? Você defender uma ideia é diferente de você criticar a ideia do outro.
Uma coisa é, nossa, eu amo bacon. Meu Deus, tudo que tem bacon é bom. Outra coisa é, quem não gosta de bacon não é confiável. São coisas totalmente diferentes, tá? 6 de ar. A gente abriu com 5 de ar e agora veio 6 de ar, pedindo pra gente abandonar uma velha crença, um velho comportamento, um velho jeito de pensar. Se tem alguma coisa que não tá te favorecendo, né? Não consigo pensar em nenhum exemplo, tá? Mas tem alguma coisa, algum pensamento que não tá te favorecendo e você já tem consciência que ele não tá te favorecendo. É esse pensamento que você precisa trabalhar, tá? Ah, perfeito, Cris. No sábado é sempre leituras onde vocês vão interagindo. Se vocês têm perguntas sobre o tema, a gente vai respondendo. Eu não respondo perguntas individuais. Ah, meu cachorro vai parir uma cadela ou vai parir um outro cachorrinho? Não. Ah, eu preciso saber do fulano? Não. Não. Tá? Aqui. Ah, mas eu fiquei com uma dúvida sobre alguma questão do tema. Daí sim. Vamos lá. 6 de fogo. Uau, Vitória. Então, quando a gente tem dois, ó, a gente abriu com 2 5 e agora a gente tem 2 6, ou seja, a gente está progredindo. A gente está indo para o próximo nível. O que que é o grande desafio, tá? É a gente entender as diferenças do que eu falei ali. Eu ter a minha opinião e eu desrespeitar a opinião do outro. Uma coisa é eu ter a minha convicção, outra coisa é eu invalidar a convicção do outro. Isso é desrespeito, né? Quando eu digo para uma pessoa que não gosta de bacon, bom sujeito, não é? Eu tô desrespeitando o direito dessa pessoa de gostar ou não de bacon. É um direito dela assim como é meu. Né? Imagina como eu me sentiria ofendido se alguém dissesse que gostar de bacon me classifica, por exemplo, de uma forma pejorativa, né? Então não é meu direito. Aqui vou dar um exemplo dos veganos, né? É um direito meu ser vegano, mas eu não tenho o direito de discriminar quem come carne, de classificar uma pessoa que come carne como menos do que eu, porque eu escolhi preservar a vida do animal. Essa é a minha escolha, é a minha opinião, mas eu não tenho direito algum de desqualificar o direito do outro. A mesma coisa os carnívoros. Se tu escolheu comer carne, tu não tem o direito de desqualificar a escolha de quem não quer comer carne, né? São opiniões e cada um tem o direito à sua opinião, à sua conduta, à sua crença. Ó, tem uma carta aqui invertida. O rei de ar invertido. O rei de ar aqui invertido fala de alguém que tem que dar a última palavra, que a sua opinião é a única opinião que pode ser ouvida. E aqui tá pedindo pra gente abandonar esse tipo de postura, tá? 7 de fogo. Esse tipo de postura te faz ter um alvo nas costas. Quando você desenvolve... Sabe aquela pessoa que ela não respeita a opinião do outro, ela não respeita o espaço do outro. Se o outro não tem uma opinião igual a dela, simplesmente aquele outro tem que ser tirado da equação. É uma pessoa que tem o ponto positivo de defender as suas convicções, mas o ponto negativo de desrespeitar o espaço e a opinião do outro. É disso que a gente tá falando, tá? Quando você se coloca nessa posição de só o que eu penso, só o que eu acredito, só o que eu acho está certo, tem valor... eu passo a ser uma persona não grata, né? Eu passo a ser a pessoa que ninguém quer. Ah, não veio fulano, é muito extremista. Se a gente não fizer do jeito do fulano, não vai dar certo. Então, ao invés de abrir portas e alcançar oportunidades, eu começo a fechar essas portas. Então, é esse tipo de escolha que você precisa tomar. É esse caminho que você precisa decidir. Não é fazer média, não é... E aqui a gente tem que ter uma certa maturidade para entender isso. Não é que você tem que passar por cima das suas crenças, não. Você tem que defender as suas crenças dentro do limite que é respeitar o espaço do outro. Quando você consegue deixar claro qual que é a sua opinião sem desrespeitar o espaço do outro, você passa a ser uma autoridade naquilo que você acredita. E não só mais um chato, uma chata, né? Em vez de ser um chato de galocha, você passa a ser uma autoridade. Então aqui tem alguma coisa que você realmente acredita, que você realmente defende, e você só precisa ajustar o discurso, tá? É só um ajuste no discurso. O tema é uma mensagem dos mentores. Vamos lá, vou abrir agora com o tarô de Waite para a gente clarificar. Tarô de Waite. Vocês estão gostando das leituras durante a semana, pessoal? Vocês estão assistindo as leituras da semana?
Essa semana a gente começou um formato novo. Está sendo bacana para vocês? Ó, a Cris tá gostando. Boa. A Lu já chegou. Oi, Lu. Nilceia. Nossa, é Nirceia. Nirceia. Eu tenho uma amiga que chama Nilceia. Aliás, que saudade dela. Faz anos que eu não vejo ela. Primeira vez. Oi, Rê. Oi, Fátima. Dorotildes. Mas bate. Oi, Alfredo. Alfredo Boetcher. Isso? Que bonito esse nome. Que bom, Mônica. Que bom. Sabe que eu tô gostando muito mais de fazer as mensagens diárias? Eu acho que me renovou. Vamos lá, o que mais? Quem escolheu a opção 1 precisa ouvir. Ó, a gente fechou com 7 de fogo e a gente abriu com 7 de fogo. 7 de fogo fala justamente de defender os nossos ideais. E de novo, né, ter essa maturidade para entender até que ponto eu posso ir nessa defesa, tá? Defender o nosso ponto, defender nossos objetivos, entender, ó, ter sabedoria para saber quando é hora de seguir em frente, quando é hora de mudar de rota. Carta do Sol. Se não tá claro para você qual dinâmica que você tem que abandonar, aí nos próximos dias vai ficar, tá? 19, a carta do Sol, até o dia 19 ou em 19 dias, essa situação vai se mostrar para você. A situação que você precisa deixar aí, que você precisa soltar, ela vai se mostrar para você com bastante clareza aí, ou até o dia 19 ou em 19 dias. É algo que você precisa defender o seu ponto, mas soltar a necessidade de convencer o outro, tá? Essa leitura pode estar espelhada. Você pode estar lidando com uma pessoa que ela passa do ponto de defender os próprios ideais para passar a atacar os ideais das outras pessoas. E aí, nos próximos dias, você vai ter que tomar uma decisão se quer ficar nessa dinâmica ou se quer se afastar disso, tá? Vai ficar bem claro para você. O que mais? Valete de ouros. Quando você toma essa decisão, com convicção, surge algum tipo de oportunidade para você, tá? Uma oportunidade de parceria. É uma nova parceria. Ó, veio um 2 de copas, falando que é uma oportunidade de parceria. Eu quero saber se é uma nova parceria, tá? Alguém que já está vindo na tua direção, alguém que já tem o interesse de te fazer algum tipo de proposta ou oferta, tá? E é uma coisa para construir juntos, porque o valete de ouros fala de começar algo de muito valor, fala de uma comunicação com intenção, não é fogo de palha, tá? E essas duas cartas aqui falam de juntos a gente vai mais longe, com mais objetividade, com mais certeza, tá? Que legal, de Floripa. Vamos lá. Pra mim faz muito sentido. Que bom, Gil. Oi, Gil. Não tinha te visto aí. Ótimo, assisti 3 vezes. Que bom. Estou gostando, aplicando no dia, está me ajudando no auto... É isso aí, é essa a mensagem. Ó, caiu os enamorados invertidos. Os enamorados... Vocês estão ouvindo? A minha vizinha tá, acho que, sei lá, esfregando o piso. Os enamorados invertido, tá? A gente tem uma hesitação para tomar uma decisão, uma incerteza. Os enamorados falam também de parcerias, de encontros marcados, mas eles falam de uma decisão importante, da convicção, da necessidade de se libertar do ego para tomar decisões conscientes, de não se aprisionar em dinâmicas que não nos fazem bem. Ele invertido, ele tá falando muito dessa prisão em dinâmicas, tá? Então aqui é sobre a gente conseguir fazer escolhas baseado naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente deseja, nos nossos objetivos de longo prazo, sem desenvolver lealdades errôneas, tá?
Então aqui pode ser que nos próximos dias, tá? Até o dia 19 ou em 19 dias, você tenha a necessidade de fazer uma escolha que pode ser, por exemplo, a empresa que eu tô precisa muito de mim agora, mas eu recebi uma oportunidade muito melhor para ir para outro lugar ou para ir para outro setor. E aí você vai ficar em dúvida se aceitar essa proposta, que é importante, que talvez você tenha lutado por essa proposta por muito tempo, mas chega num momento errado, se aceitar essa proposta é egoísmo seu. Não é, mas vai depender de como você vai fazer isso, tá? Aqui tem um 6 de paus que fala de vitória, de reconhecimento público, as tuas batalhas sendo honradas em público, tá? O teu nome sendo falado em público, mas isso vem de você conseguir não desenvolver nenhum tipo de lealdade errônea, tá? Nossa, quantas mensagens nessa opção 1, hein? Peguei aqui umas 3 camadas diferentes, a gente pode estar falando com 3 grupos diferentes, espero que vocês consigam tirar, ó, e caiu como bloqueio um 6 de ouros. Espero que vocês consigam aí coletar a mensagem de vocês, porque vieram 3 mensagens bem grandes e bem profundas, todas através dessa cortina da opinião, né? Do defender as suas crenças, mas a gente falou de 3 tópicos diferentes. Aqui a gente tem, qual que é o desafio? E o desafio é dar e receber em equilíbrio. E aí a gente volta para uma máxima, tá? Que é toda pessoa que busca autodesenvolvimento, ela passa por esse momento de começar a se doar demais, né? De desrespeitar a própria energia porque ela acredita que ela precisa servir. E quando a gente acredita que a gente precisa servir, a gente não acredita que merece receber. Então a gente coloca nessa posição de servir, de servir, de servir, de ir no limite. Quando eu entendo, né, e aí a gente tem que cuidar para não ir para esse lugar de arrogância. Se eu sou a pessoa mais espiritualizada na sala, é minha obrigação distribuir a minha energia, ancorar a energia, equilibrar o campo energético. Só que não é minha obrigação. Se eu sou a pessoa mais desenvolvida na sala, claro que eu vou ter uma clareza e uma percepção maior, mas é a escolha de cada um que tipo de energia que vai colocar no mundo. Se você é desenvolvido ou não, é uma escolha tua. Se tu vai levar a energia de raiva, de angústia, de inveja, de amor, de amizade, de parceria, isso é uma escolha que a gente faz o tempo inteiro, a gente tendo consciência disso ou não. A única coisa que diferencia quando tu tem consciência é que você passa a tomar decisões melhores, mas desenvolver essa consciência, essa espiritualidade, esse desenvolvimento pessoal não te torna, né, naturalmente um guardião das boas energias. Não é tua obrigação manter o ambiente harmonizado, né? É tua obrigação entender se você deve permanecer nesse ambiente ou não, se você deve distribuir essa energia para esse novo grupo ou não, tá? Uma das coisas que eu mais fiz e que eu mais faço hoje é perceber quando eu tô no ambiente, ele começa a ir pra briga, pra discórdia, e eu não quero entrar nessa frequência, ao invés de apaziguar, interferir no livre-arbítrio alheio, eu me retiro. Recentemente, minha mãe e minha irmã tiveram um arranca-rabo, coisa mais feia. Eu simplesmente peguei minha filha e fui pra minha casa. Cara, eu não quero participar disso, eu acho que vocês estão fazendo bobagem e eu tô me retirando. E fui embora. Entende? Porque não é problema meu, não é obrigação minha. Ah, mas tu devia ter acalmado. Foi uma briga horrorosa. Ah, por que tu não ajudou? Porque não é decisão minha, são 2 pessoas adultas que escolheram entrar naquela discórdia, uma briga antiga. Se elas escolheram, não é direito meu interferir, tá? Então aqui, cuida pra você não acabar interferindo em ambientes que não é responsabilidade tua, tá? Ah, eu tô aqui, meus 2 filhos resolveram brigar. Deixa teus filhos brigar. Deixa teus filhos se resolver. Se são 2 adultos, não é responsabilidade tua, tá? Ah, mas eu vou ficar muito mal. Aqui tem que aprender, e é um desafio, tá? Veio como desafio, dar e receber em equilíbrio. Dá pro outro o mesmo que eu recebo. Se eu não tô recebendo nada, eu não tenho que ficar doando. Ah, mas se a gente educa pelo exemplo, né? Se eu mostrar pro outro como eu quero ser tratada, tratando ele da melhor forma possível, ele vai aprender como ele deve me tratar. O egoísta nunca vai aprender, ele vai sugar, 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 sugar e vai te deixar sem nada. É assim que o vampiro energético trabalha. Vamos para a opção 2? Precisa de equilíbrio para isso, Mônica, precisa mesmo.
precisa, e é o desafio, tá? Quem escolheu a opção 1, o teu desafio é todo o equilíbrio, tá? Não importa em qual das 3 mensagens que saíram aqui na primeira opção tu te encaixou, o teu maior desafio é manter o equilíbrio, tá? É a reatividade principalmente. Como que você age quando você é pega de surpresa, tá? Aqui é um exercício de presença que precisa ser feito. Quanto mais reativo nós somos, quanto mais identificados nós estamos com o nosso corpo físico, com a nossa situação financeira, com o nosso ambiente, nós não somos nada disso. Mas quanto mais identificado com essas coisas eu estou, mais decisões ruins eu vou tomar, mais reações intempestivas eu vou ter, tá? Então esse é o ponto de alerta para quem escolheu a opção 1. Deixa eu botar aqui na tela as opções para vocês relembrarem. Opção 2 agora é a flor da vida. Flor da vida, tá? Flor da vida é uma geometria, uma das geometrias sagradas, uma das primeiras geometrias sagradas do qual a gente tomou consciência, da qual a gente conseguiu identificar, tá? Ela fala que mesmo que a gente não tenha todas as respostas, e olha que interessante, para quem escolheu a opção 2, mesmo que você não tenha todas as respostas, aquilo que você precisa vai dar um jeito de vir até você, tá? Vai dar um jeito de vir até você. A flor da vida fala de um campo fértil, tá? Onde o mistério se transforma, tá? Onde o mistério se transforma em clareza. Esse padrão intrincado da flor da vida fala de estar com o coração aberto para perceber aquilo que precisa ser percebido. Então, tudo aquilo que você precisa será trazido para você no momento certo, desde que você mantenha o seu coração aberto para receber. Uau! Oi, Clarice! Sei que a Clarice vai escolher as 2 opções. Luciana, se dando demais em relacionamentos. Vamos lá. Fátima assistindo e tomando meu chimarrão. Ai, aquece o coração. Sim, e aquece o corpo também, porque aqui tá frio. A não ser... E, gente, como é difícil, tá? Como é difícil a gente não ser reativo. É muito difícil. Respirar fundo. Vamos lá. Vou usar o mesmo oráculo para começar, só os decks que eu vou usar, os tarôs que eu vou usar diferente, tá? Qual mestre ascensionado vem falar com a opção 2? Quem escolheu a flor da vida? Quem se sente perdido, perdida, sente que não tem as respostas que gostaria? Qual mestre? Tá. Veio o mestre Lanto invertido, tá? Eu sou a reverência à vida. Ele invertido tá falando de alguém que tá dando pouca relevância para a própria vida. Tá cuidando pouco de si mesmo, da sua saúde, do seu campo. Tá cuidando pouco das suas energias em todos os níveis, tá? Físico, mental, etérico, emocional. Mestre Lanto serve ao 5º raio, o raio verde da cura. A gente pode estar falando com alguém que tem aí indícios e traços de depressão, tá? Depois veio Himalaia. Eu sou a vontade ardente de iluminação. Aqui a gente já fala com outro grupo de pessoas que já está aí se questionando se tudo que você está passando nesse momento não tem um significado maior, não quer te mostrar algo maior. Então essa vontade ardente de iluminação é beleza. Estou passando por um caos, mas esse caos não é de graça. Eu não caí aqui por acaso. O que essa situação quer me mostrar? E veio ela, a amada, a Mãe Maria. Eu sou a entrega ao coração da Grande Mãe. Eu sou a entrega ao coração da Grande Mãe. Todas as respostas que você busca serão trazidas para você. Para quem gosta, para quem acredita, para quem confia, fazer a oração de Mãe Maria pode te ajudar. Pode te ajudar. Vamos lá. Vou usar o tarô do divino ou tarô das divindades. Deixa eu botar pra cá, pra eu ter espaço. Gente, eu não consigo mostrar a mesa aqui porque a minha mesa é muito pequenininha. Eu mostro a mesa lá no outro canal. Aí lá eu mostro só a mesa, tá? Vamos lá. Quem escolheu a opção 2? O que precisa ouvir? O que precisa saber?
Opção 2, a gente entrou, acho que no minuto 30, 31. Puxão de orelha. Nunca é a minha intenção puxão de orelha, tá, gente? Se sai, desculpa. Oi, Kátia. Muito difícil não ser, é muito difícil não ser reativo mesmo, gente. Precisa de um estado de iluminação profundo, precisa de anos de prática, de técnica, tá? Mas é tão maravilhoso quando acontece uma situação na nossa vida e tu consegue segurar ali. Gente, não virei o Hulk. Nossa, eu fico muito feliz quando acontece alguma coisa que vem assim uma raiva lá de dentro e eu consigo arrefecer aquela raiva e não agir. Ai, eu fico tão feliz. Vamos lá, quem escolheu a opção 1, do que a gente vai falar? Qual que é a resposta que essa pessoa está buscando? Gente, eu descobri uma cuia que não esfria a erva. Vocês já viram essa aqui? Uma cuia que ela é de alumínio por dentro, mas não é toda a erva que dá para usar nessa cuia. Aquelas ervas mais fininhas ficam melhor. Mas ela fica quentinha, a água não esfria aqui. É pra mim que toma assim com bastante espaço, com bastante intervalo, que delícia. Não é uma cuia de porongo, né? Mas é bem boa. 9 de espadas. 9 de paus. Exaustão física e mental. Quem escolheu a opção 2 tem que ficar pro reiki no final, hein? Quem escolheu a opção 2 tem que ficar no final para o reiki. Pelo amor de Deus. Pagem de copas. Priorize descanso nesse momento. Tudo que você puder dedicar para descanso, e aqui não é descanso, não precisa ser tirar férias, ficar um dia inteiro sem fazer nada. Mas assim, fui almoçar, sobrou 10 minutos, ao invés de voltar para adiantar o teu serviço, fica 10 minutos sentado sem mexer no celular, sem mexer em nada, 10 minutos na caixa do nada, tá? Priorize esse descanso mental. A gente se anestesia muito, se aliena muito quando a gente fica muito tempo no celular ou na internet. Aqui tá pedindo que alguém tem que dar uma pausa no seu mental. Não é nem ficar assim, vou tirar 10 minutos para estudar, para ler um livro. Não, não, não. É 10 minutos sem ocupar a tua mente com nada. Nem que seja 10 minutos tu deite na grama e fique olhando, né, as nuvens passando. 10 minutos que tu fique vendo o carro passar na rua sem se apegar, sem a necessidade de ficar discorrendo sobre alguma coisa. Tá pedindo descanso pro mental, tá? Você pode fazer isso antes de dormir, tá? Eu e a Kati, eu não sei se vocês já viram aqui no YouTube, que tem aqueles vídeos de 1 hora e pouco, tipo, pontos turísticos, não é pontos turísticos, é Hungria alguma coisa, Noruega alguma coisa, daí fica 1 hora de vídeo ali, eles falando sobre os fiordes da Noruega, que é um lugar que a gente nunca foi. A gente gosta muito de fazer isso quando a gente tá quase na hora de dormir, assim, com soninho já. A Kati vai fazer o skincare, a gente vai se preparando para dormir, a gente bota esses vídeos num volume bem baixinho e fica vendo aquelas paisagens lindíssimas. Não é para fazer lei da atração, é só para ficar na caixa do nada, para ir desanuviando, para ir se desconectando dos problemas, sabe? E esquecendo dos problemas antes de dormir, das preocupações. Isso traz um relaxamento mental. Tu não tá aqui com o celular, né, dopado, tu tá ali, né, deixando ir, e aí daqui a pouco tu nem tá mais olhando a TV, tu já desconectou, tua cabeça já foi para outros lugares sem preocupação. Não é para ir para outros lugares para resolver problema, mas é para, sabe, sair da Matrix, sair do piloto automático. Vai fazer toda a diferença para quem escolheu a opção 2. 4 de copas, tá com medo de quê? Esse medo é do quê? Medo de fazer muito e receber pouco, tá? O 2 de ouros com o julgamento. Tem uma preocupação com o recebimento, tem uma preocupação com a colheita, se a colheita vai ser justa ou não, tá? E essa preocupação tá tirando o sono de alguém. Eu tô fazendo tudo isso aqui, tá dando um trabalho tão grande, será que eu vou receber o merecido? Será que eu vou receber o justo? Fazer meditação também, mas eu nem fui tão longe, né? Porque quem tá ali no 9 de espadas com 9 de paus não vai conseguir relaxar para fazer meditação. Então tem que começar a fazer umas técnicas de relaxamento mais sutis
E aí, quando você estiver conseguindo desligar a mente, aí sim ir para meditação. Porque às vezes a pessoa tá tão ansiosa e tão cansada, tão exausta mentalmente, que se ela escolhe o exercício errado de meditação, ela acaba desistindo, né? Os amantes, os amantes, as de ouros e o três de espadas, tá? Vamos lá. Tem uma mensagem para chegar para vocês que fala justamente sobre esse medo de fazer muito e receber pouco. Aqui tá falando que o grande problema tá na visão de pouco que você tem. É diferente de receber pouco com começar pequeno. Alguém que está fazendo um esforço gigante e o seu recebimento ele vai se escalar, ou seja, vai começar a se manifestar aos pouquinhos e vai crescendo com o tempo. Só que tem alguém aqui que quer receber um pagamento de acordo com o seu esforço, ou seja, eu estou me esforçando tanto há tanto tempo que quando eu receber, eu quero receber um montão de uma vez só. E isso você já começou a manifestar de algum modo, só que está manifestando pouco, né? Digamos assim, e tem uma frustração aqui, nossa, mas eu me dediquei tanto para receber só isso, é que é escalar. Eles estão me falando aqui, é escalar. Não deixe o seu coração sangrar por algo que não precisa. Você não recebeu pouco se você ainda não parou de receber. Né? Recebi uma vez e nunca recebi mais, beleza? Agora eu tô recebendo constantemente pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, mas continuo recebendo. Opa, então eu tô recebendo, só que a minha colheita ela tá sendo fracionada, porque existe uma lição sobre humildade que precisa ser aprendida, tá? Tem uma lição também sobre equilíbrio, sobre dar e receber em equilíbrio, ou seja, tem uma espécie de barganha que foi feita. Se eu fizer o meu melhor no nível mais insano possível, quando eu vou receber um montão. Mas isso fui eu que decidi lá dentro da minha cabeça. Ninguém me disse isso. Não veio uma mensagem do universo dizendo bota toda a tua energia nisso aqui agora, que daí tu vai receber um montão. Não, te deram um caminho, uma direção, uma jornada. Quem decidiu que ia ir no limite da exaustão foi a pessoa que tá indo no limite da exaustão, que pode ser você ou a pessoa com quem você tá lidando. O universo em nenhum momento te prometeu receber um montão, né? Te prometeu que você receberia o justo, e você tá recebendo o justo. Só que a escala do universo é diferente da tua escala. Então eu vejo alguém que vai receber o justo, né? Num período maior do que você imaginava, mas sem decréscimo. Então vai crescendo, 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 tá? À medida que você vai fazendo. Então, eu tenho que parar de fazer? Não, mas você pode tirar um pouco da intensidade, dedicar um tempo agora para descanso. Cara, eu já fiz, já fui no meu limite e tá vindo, mas não tá vindo no volume que eu esperava. Então eu vou tirar um pouco o pé, vou continuar fazendo o meu melhor, só que numa intensidade menor, para que eu possa descansar, para que eu possa aproveitar a paisagem, para que eu possa aproveitar já esse pouquinho que eu tô colhendo e que eu possa entender como eu posso usar esse pouquinho que eu tô colhendo da melhor forma possível. Para isso, eu preciso limpar o meu mental, tá? Então tem aqui, você está recebendo justo? Tá, só que em vez de receber tudo de uma vez só, esse justo ele foi fracionado. Existe uma lição de humildade que precisa ser aprendida. Eu esperava que eu ia receber um montão numa vez só, eu não recebi esse montão numa vez só, eu vou receber de pouquinho, 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 e eu vou ter que usar uma inteligência aqui, vou ter que desenvolver um mecanismo de administração, digamos assim, para lidar com esse pouquinho fracionado. O que está me vindo aqui? Nem sempre a gente recebe aquilo que a gente quer, mas a gente recebe aquilo que a gente precisa. Talvez se você recebesse a colheita do seu trabalho toda de uma vez só, você consumisse ela toda de uma vez só e amanhã não tivesse nada. Você recebendo aos poucos ao longo do tempo, é uma forma do universo garantir que você tenha essa colheita por mais tempo. Ficou claro agora? Acho que eu tentando explicar dessa outra forma, pode ser que ajude melhor, tá? Passaglia. O que é passaglia, Fátima? Gratidão, Maria. Bora, Rosana, assistir as duas. Pessoal,
O Hilton não tá aí, o nosso guardião do like, não vi ele pelo menos, mas deixem o like, tá? Vai entrando na live, vai deixando o like, é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você tá assistindo a leitura depois, né? Você não tá vendo o chat, que o nosso chat tá animado, mas deixa os seus comentários aqui embaixo também, eu vou ficar muito feliz. Se alguém quiser botar pra nós aí quando que a gente entrou na opção 2, eu acho que foi ali por volta do minuto 30, tá? Aí coloca nos comentários pra mim, por favor, que depois eu coloco na descrição. Vamos lá, vou abrir agora pra gente clarificar a opção 2, o tarô do elo cósmico. Isso, Sol, eu sou a mensageira, tá? Eu sou a mensageira. Eu não puxo a orelha de ninguém, porque quem sou eu pra puxar a orelha dos outros, né? Eu teria que ser um exemplo pra puxar a orelha de alguém, e eu não sou um exemplo. Eu sou um ser humano de carne, osso, qualidades e defeitos como qualquer outro. A diferença é que a minha profissão é com a cara na internet. É a única diferença. Mas eu sou um mensageiro. Eu abro o meu campo pra canalizar a mensagem que vem de algum lugar pra chegar a algum lugar. E às vezes eu absorvo um pouquinho dela pra mim. Né? Posso trazer aqui alguns exemplos de coisas que eu conheço, de experiências que eu vivi que podem ajudar e ser contribuição. Mas eu jamais vou estar aqui em posição de julgar o outro, porque só pode julgar quem sentou na mesma cadeira, né? Então, o que eu posso dar aqui é dicas, orientações, falar de coisas que eu vivi, que eu passei, nada mais do que isso, né? Então, não entenda como nada diferente disso. Como que eu vou julgar pessoas que eu nem conheço, né? Que eu nem sei da trajetória. Não tô nesse lugar. Vamos lá. Quem escolheu a opção 2, Flor da Vida, ou 4 de espadas, reforçando, ó, aqui ela já veio em posição de meditar, medite, descanse. O 4 de espadas é tome um tempo para chegar às suas conclusões de forma mais elevada. E aí reforçou um pouco disso de não reaja por impulso, tá? Às vezes, a primeira visão, a primeira impressão não é a impressão certa, é a impressão manipulada. Tudo é maquiado para que a gente tenha um sentimento. Eu estava conversando hoje com a minha filha sobre isso, a gente teve que sair de manhã, teve que sair para resolver umas coisas, e aí no caminho a gente estava conversando sobre raciocinar friamente sobre datas comemorativas, né? Que ela estava falando, o Dia dos Namorados nem é o dia de São Valentim. E aí eu falei, não faz sentido no Brasil ser dia de São Valentim se a gente não cultua São Valentim no Brasil. Aí eu falei para ela, minha filha, analisa as datas comemorativas de forma racional, tira o teu coração, o teu emocional e analisa. Cada data comemorativa tem o fundamento de ativar uma área da economia. Só que a forma como isso é disposto e apresentado para a sociedade é uma forma que a gente chama neurovendas, que ela vai ativar sistemas dentro do nosso cérebro de desejo, de impulsividade. Então vai mexer com uma série, né, de sistemas, digamos assim, que vão fazer a gente querer sair comprar, que vão fazer a gente querer demonstrar o nosso apreço através do preço que a gente paga por algo, né? Então, Dia dos Namorados, eu não tinha condições de dar presente para minha namorada, então minha namorada vai achar que eu não valorizo ela, né? Vai querer me trocar, então gera medos inconscientes, mas isso é tudo uma narrativa que vem sendo contada ano após ano, ano após ano, ano após ano. E aí cria essa sensação de se eu não ganhei e não dei nada no Dia dos Namorados, quer dizer que ou eu não tenho valor ou eu vou ser trocado amanhã. Isso é um medo inconsciente. Aqui tá falando para você que se você conseguir não se deixar levar, não se deixar manipular por primeiras impressões, você consegue sair de um estado aqui até de escassez, tá? Então pode ser que alguém aqui seja muito suscetível às necessidades do outro, tá? E eu já dei esse exemplo várias vezes. Um tempo atrás, a minha mãe precisou, eu tava cuidando muito das coisas financeiras da minha mãe, e daí chegou naquele lugar comum que tudo que a minha mãe precisava, ela pedia pra mim. Só que eu entrei numa fase financeira ruim que hoje eu entendo que era justamente para eu aprender a dar limites para mim e dar limites para o outro. Eu nem me questionava se minha mãe precisava ou não de fato. Ela queria e eu dava, ela queria e eu dava. E aí ela chegava no, eu queria tanto tal coisa, assim, numa manipulação mesmo, né?
E aí chegou um dia que eu não tinha condições de comprar. Bah, mãe, eu não tenho condições. Aí passou uma semana, eu super preocupada, tentando dar meus pulos. Mãe, eu vou conseguir até tal dia dela. Ai, nem precisa mais, filha. E aí aquilo me chamou a atenção. Quantas coisas ela me pediu. Eu saí correndo para comprar e depois eu vi jogada lá na casa dela. Eu vi atirada pelos cantos, né? Que para mim foi um esforço gigante para comprar. E como veio fácil, ela nem valorizou. E aí eu comecei a fazer esse questionamento de realmente é preciso? Não existe mais ninguém que pode ajudar com isso, é somente eu? Então eu consegui diminuir a minhas faturas de cartão de crédito, né? Bastante. A minha mãe não ficou chateada que ela conseguiu entender isso, que quando eu tenho eu dou, quando eu não tenho condições, né? Não se criou nenhum problema, mas eu precisei ter essa conversa com a minha mãe. Então aqui tá falando que se você tirar um tempo para não reagir por impulso, e não necessariamente é sobre dinheiro que a gente está falando, pode ser sobre tempo de qualidade, sobre afeto, sobre prioridades na tua vida que tu dá diretamente para uma única exclusivamente para uma pessoa, um grupo de pessoas que não valoriza isso, que não é retribuição na tua vida. E aqui tá falando que é para você tirar um tempo para perceber isso. Por que você não tá percebendo? Porque tá tão automático, é tão natural que você às vezes não percebe. Você pode estar falando com alguém, ó, rainha de paus, deixa de fazer coisas para si para fazer para os outros. A rainha de paus no desequilíbrio, a generosidade dela é excessiva, ela coloca todo mundo na frente dela. Ela é a pessoa que tira a roupa do corpo para dar para outra pessoa que está passando frio. Uma vez a minha estagiária tomou um banho de chuva, mas um banho de chuva. E ela chegou para trabalhar, ela não tinha roupa para botar. E o sapato dela tava com tênis de tecido encharcado. E eu ia com um sapatinho confortável, né? Porque eu caminhava muito e lá eu usava sapato de salto. E aí quando ela chegou, pobrezinha, parecia um pinto molhado. Eu consegui uma camiseta para ela trocar, uma camiseta de promoção. E eu tava frio, o ar-condicionado torando. Eu falei pra ela, não, pega o meu sapato aqui e bota o meu sapato. Aí ela botou meu sapato e ela foi embora com o meu sapato, porque o estagiário ia embora mais cedo. Na hora de ir embora, eu tive que ir embora com um salto desse tamanho. Nossa, eu cheguei em casa, meus pés latejavam. Por quê? Porque eu dei o meu sapato pra menina ir embora e não lembrei que eu precisava do sapato pra ir embora. Né? Então coloca a necessidade do outro acima da sua, o bem-estar do outro acima do teu. E aí depois tu sofre com isso. Ó, o Hilton tá aí. Desculpa, meu bem. Desculpa. Amém, ó. O Hilton já botou até uma meta pra nós, ó. Rumo aos 300 mil. Ah, o nome da melodia é Passaglia, ó. Ficou uma dica aqui, ó, da Fátima. Uma melodia pra relaxamento. Ó, 4 de pentáculos. De novo, 4 de pentáculos. Com o cavaleiro de espadas. Se você tem tanto medo assim de perder algo, comece a tomar atitudes orientadas para você ir mais longe. O cavaleiro de espadas, ele traz a resposta e ele é um dos cavaleiros mais rápidos do tarô. Ele é inteligente, perspicaz, perceptivo. Ele não desacelera o movimento dele para aprender algo novo. Ele aprende em movimento, tá? Tudo pelos outros e nada por si. Oi, Virgínia, tudo bem, meu bem? Oi, Bela. O mago. Tá, eu tenho o cavaleiro de espadas com o mago. Forte energia de gêmeos aqui, tá? Eu gosto da energia de gêmeos, que fala da gente usar a nossa comunicação para um bem maior. A nossa comunicação, ela tem o dom de mudar a vida das pessoas. Um bom dia com um sorriso para quem tá tendo um dia horrível, né? Uma gentileza, um segurar uma porta do elevador, um mostrar um caminho para quem não tá enxergando o caminho. Às vezes, o mostrar um outro ponto de vista para quem está se sentindo perdido, abrir portas e oportunidades para as outras pessoas, às vezes é tão simples quanto sugerir um livro. Tá? Então aqui tá falando o mago é um eterno começador. O que é o grande diferencial do mago? Ele busca incessantemente, incansavelmente pela verdade. Qual que é o ponto negativo do mago? Ele fica tão obcecado por encontrar uma verdade absoluta que ele começa e não consegue dar andamento, ele nunca consegue concluir nada. Com essa energia do cavaleiro de espadas, a gente está falando, vá firme em direção da sua meta, mas não se perca na necessidade de perfeição. É melhor bem feito do que perfeito, tá?
Esse 4 de ouros precedendo o cavaleiro de espadas com o mago pode estar falando desse apego à perfeição, tá? Esse apego, essa necessidade de lacrar, de ser sempre o melhor, sempre. E aqui eu não vejo uma coisa do lugar de ego, assim, eu preciso ser o melhor. Não, é eu preciso fazer o meu melhor. Eu preciso fazer o meu melhor. Só que às vezes a gente tá tão cansado que a gente não consegue fazer o nosso melhor. É o que eu falo pra vocês. Às vezes é assim, ó, é o que tinha pra hoje. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, lambe os... Eu digo pra minha filha, às vezes ela quer comer alguma coisa e eu vou lá e faço o que tem em casa, né? Ó, Catarina, é isso aqui que tem pra hoje, lambe os beijos. E lambe os beijos. Porque às vezes essa busca incansável por performance é justamente o que te afasta da evolução. Porque às vezes a gente gasta uma energia absurda para fazer um negócio perfeito que vai durar 30 segundos e que depois tu pensa assim, ai, nem precisava ter feito tanto, nem precisava ter me desgastado tanto por aquilo ali. Às vezes quando tu tira essa obrigação de ser melhor, 200%, e aí eu falo sempre isso também, né? É 1% melhor todos os dias, não 200% melhor todos os dias. Ninguém aguenta manter esse nível de performance. Tem dias que tu vai ter que aceitar que tu tá cansado, precisa descansar. Ontem eu tive uma crise bem feia de asma, bem feia mesmo, e aí eu tive que usar o Reovar, que eu evito usar porque é um remédio muito forte. Só que o Reovar é um coice, né? É uma patada. Eu usei o Reovar ontem de noite, eu apaguei. Eu sempre acordo às 5h30 da manhã. Hoje eu acordei, era 8h20. Eu acordei e tinha sol, fiquei chocada. Eu tô acostumada a acordar cedo para meditar na transição de dia para noite, porque eu gosto de meditar quando o sol tá começando, né? Então eu levanto, passo café, deixo o café pronto para minha filha e sento para meditar, para fazer essa meditação da transição. Para nós yogis tem um significado muito especial receber o dia, né? Receber o sol. E hoje eu não consegui fazer, daí eu pensei, ah, meu Deus, aí depois eu não. Dormi porque eu precisava dormir, descansei porque eu precisava descansar. Porque eu tava muito, fiquei muito cansada fisicamente, porque a asma te cansa muito, né? E eu evito, gente, evito mesmo usar remédio, principalmente remédio pesado, né? Mas ontem fomos num limite. Não existe essa tal da perfeição, mas a gente busca, né? A gente busca, a gente é teimoso. 10 de espadas, noite escura da alma, com 2 de espadas, com 6 de copas, tá? Tá, aqui vem um recado separado em específico para alguém. Se não é para você, não leva pro seu coraçãozinho, pelo amor do Santo Cristo, tá? Se for para você e doer, não fica com raiva de mim, tá? É com todo amor e carinho que eu te dou esse recado. Essas 3 cartas aqui estão me falando de alguém que tá passando por um processo profundo de depressão, de burnout, de uma tristeza extrema, uma vontade de abandonar tudo, de se desvincular desse plano por causa de algo que aconteceu no passado que ainda não foi superado. Cara, tu não tem como mudar o passado. Ficar sofrendo pelo passado é de uma falta de intelecto gigante. Porque eu não posso mudar. A única coisa que eu posso fazer com o passado é aceitar e seguir em frente. E se eu não aceito, minha vida fica muito difícil, tá? Então tem alguém aqui que está se mantendo numa situação extremamente dolorosa e que você não precisaria estar. Você está se retendo em dinâmicas, situações e planos, tá? Não só terrenos, como planos astrais, também se mantendo vinculado a energias densas de baixa vibração, porque você não consegue superar alguma coisa que te aconteceu, você não consegue passar por cima. Tem uma coisa aqui de uma dívida emocional. Você quer que alguém pague pelo que te fez. E talvez aos teus olhos essa pessoa não esteja pagando pelo que te fez, ela esteja prosperando. E isso cava uma ferida tão funda e tão feia, né? Para a espiritualidade tão triste, que você deveria estar em outro caminho, estar em outra rota, vivendo outras coisas, mas você se mantém. O 2 de espadas é eu me mantenho aprisionado numa dinâmica que não serve porque eu me nego a enxergar uma outra possibilidade. Tem alguém aqui que escolheu a opção 2 que se nega
a sair desse lugar, que se nega a seguir em frente enquanto o outro não pagar pelo que te fez. Nós não somos os juízes, né? Por mais que a gente queira achar que somos, nós não somos os juízes, muito menos os inquisidores. Se essa pessoa realmente fez alguma coisa de errada, porque tem um se nessa frase, talvez ela tenha só cumprido uma lição kármica, né? Que tem esse ponto, por que fulano que fez mal pra mim, tocou o terror, fez um monte de coisa errada, tá, né, nos meus olhos, tendo uma vida boa, e eu que sou uma pessoa tão maravilhosa de meu Deus, eu que faço tudo certo, tô me ferrando, por quê? Porque essa pessoa talvez ela tenha sido apenas um agente do karma, né? Ela só veio pra tua vida fazer o que ela fez contigo porque você precisava passar por essa situação para cumprir o seu karma. A nossa vida, ela é em relação a nós, não em relação aos outros. Então essa busca desesperada por ver quem nos fez sofrer pagar, ela é irrelevante e é um tempo perdido, é um desperdício, tá? Então aqui tem uma vida melhor? Tem uma vida bem melhor para você viver, mas para isso vai precisar soltar, né? E é difícil, é difícil. Não vou dizer que é fácil, tem um 10 de espadas aqui. É difícil e doloroso. Se desidentificar do meu eu sofredor, né? Se desidentificar do meu eu vítima, se desidentificar do meu eu que foi dilacerado, que foi trapaceado, que foi machucado, para me identificar com algo que eu ainda não conheço, para criar uma nova identidade que eu não faço ideia de como seja, né? Então isso é o mais difícil para alguém aqui. Certo, opção 2 está entregue também. Agora a gente vai se preparar para o nosso reiki. E aí, meus amores, como foi para vocês hoje as duas leituras? Fez sentido? Oi, Simone, são duas opções. Tirando as noites que eu vou dormir irritado com o Grêmio, vou começar a botar esses vídeos da Noruega. Eu sou colorada, né? Eu já fui mais colorada, já fui mais apaixonada por futebol. Hoje eu penso, é legal, divertido, mas não vai pagar R$ 1 de boleto meu, né? Então não gasto mais nenhum centavo da minha energia. Mas já fui uma colorada chata. Fátima, quase cheguei numa depressão, mas olhei para meus filhos e entendi que meu passado não importava, mas sim o presente e o futuro deles. Isso aí. E é difícil, tá, gente? Até esse lugar da gente tomar a decisão, ainda tem uns gatilhos que querem nos puxar para baixo, tá? Oi, Rosana, daí pode puxar pro início a barrinha vermelha, volta com a barrinha vermelha que pega a primeira opção. Para o reiki, vocês já sabem, né? Pegar uma aguinha que a gente vai fazer um remédio energético. Dessa vez a gente vai fazer um remédio energético para vocês tomarem antes de dormir. O reiki de hoje é com foco para a gente descansar. Por quê? Por que eu tô trazendo esse reiki? Deixa eu contar brevemente para vocês, tá? A gente tá com o grupo Desperte Prosperidade, a turma 4 que está em andamento. Não tem como entrar, tá, gente? E na análise que a gente atualiza o tratamento todo sábado, na análise de hoje, deu que o campo do Desperte, as meninas estavam com exaustão física, mental, emocional. Então a gente está tratando essa exaustão. E durante a semana o pessoal comentou muito que tá com muita dificuldade para dormir, acorda, tem sonhos desconexos, confusos, acorda muito cansado, muito cansada, e isso impacta no nosso dia a dia, né? Impacta na nossa produtividade, na nossa performance, no nosso autodesenvolvimento. Então dormir, se tu tiver que cuidar, né, pegar uma coisa na tua vida para resolver, eu sempre sugiro, resolve primeiro o sono, né? A coisa mais importante que a gente tem, que é onde a gente recarrega as nossas energias, na alimentação, no sono e na respiração. Então, se você aprender a respirar, conseguir desenvolver uma saúde, uma higiene do sono adequada para ti e conseguir te alimentar bem, não é qualquer coisa que vai te abalar. Tu vai sair da reatividade, tu vai dominar melhor as tuas emoções, tu vai te destacar nos ambientes com a tua energia elevada, porque são as 3 coisas que a gente faz
para melhorar a nossa energia. E aí eu pensei, bom, vou fazer live hoje, por que eu não trago também esse reiki para o grupo coletivo que vai conectar? Então, a partir de agora, que é o minuto 1h05, a gente vai começar o reiki. Para o reiki, o que você precisa? Um copo ou uma garrafinha de água, tá? Que você vai segurar com a sua mão enquanto a gente faz o reiki. Ah, mas o reiki pela TV funciona? Meu bem, tu não assiste TV pela TV? A imagem não chega aí onde você tá? Para a espiritualidade não existe essa limitação. Essa limitação, ela tá nas mentes que são limitadas. No mundo espiritual não existe limitação. Todos nós estamos conectados uns aos outros, independente se eu tô aqui, se eu tô na Noruega, se eu tô em Marte. Todos nós fazemos parte do todo. Então, quando eu vou fazer o reiki, eu vou enviar essa energia reiki para o todo e o todo vai distribuir para quem está aberto para receber. Então, o que eu preciso fazer para receber? Tá conectado aqui na leitura, né? Quando eu estou assistindo a leitura, eu estou dando esse recado de que eu estou aberto para receber, beleza? Então, tu pegas a tua garrafa e tu vai segurar, tá? Eu não trouxe a minha para cá porque hoje eu não vou fazer para mim, porque eu tô dormindo bem, tô dormindo até mais do que deveria. Mas você vai segurar uma mão embaixo, né? Uma mão assim e a outra em cima. Aqui. Deixa eu pegar os símbolos. A gente vai usar os 3 arcanjos do símbolo Reiki, tá? Eu uso o Reiki Celestial, que é a energia dos arcanjos. A gente começa sempre com o arcanjo mestre. Vocês conseguem ver? Agora consegue, né? Coloca-se em posição confortável, tá? Pode ser numa posição que tu consiga apoiar os braços para segurar a tua garrafa para não ficar cansativo. De preferência, descruza pernas e pés. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem bonita para vocês ficarem vendo. Acho que eu tenho aqui uma imagem bonita. Deixa eu só botar. Enquanto isso, vocês pegam aí a garrafa de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha no chat enquanto eu baixo aqui. Meu passado não quer sair de perto, não quer acabar de resolver as situações. Então não é passado ainda, Marluce. Passado é o que ficou para trás. O que está no nosso presente é presente. Dorotilde, sinto muito. Sinto muito. Receba meu abraço, meu carinho. Bom que você tá tranquila, tá? Que bom que tem essa sensação de fez o que podia, de fez o que estava no teu alcance. Peraí, deixa eu fechar aqui. Eu quero só puxar uma imagem para nós. Deixa eu trocar. Tararara. Pronto. Acho que eu vou virar para lá, que é melhor. Então vamos lá. Agora que vocês estão em posição para receber o reiki, relaxa. Segura a tua garrafinha.
Feche os olhos, inspira lento e profundo. Inspira lento e profundo. Quando inspirar, visualize o seu corpo sendo preenchido de energia vital. E quando soltar o ar, visualiza todas as tensões, as preocupações, a dificuldade para dormir, para relaxar, indo embora, saindo junto com esse ar saturado. A cada nova inspiração, sente o teu corpo relaxando. Leva a atenção para os pés. Sinta os pés relaxarem. Os pés que representam a nossa estrutura, a nossa segurança. Agradeça aos seus pés por te trazerem até aqui. Agradeça os seus pés por tudo que eles têm passado junto contigo, por cada terreno difícil e cada obstáculo que eles têm superado, mesmo que nem sempre da melhor forma, mesmo que eles já estejam cansados, doloridos, machucados, mesmo que já existam calos, joanetes. Simplesmente honre e agradeça aos seus pés. Nos pés existe um chakra fundamental para a nossa energia, o chakra que recebe a energia que vem do centro da Terra. Nesse momento, dispense um pensamento de amor e carinho para os seus pés. Agora traga a sua atenção até as suas canelas. As tuas canelas, que são músculos considerados como o segundo coração na panturrilha, fazem parte da sua sustentação. Agradeça as canelas, as panturrilhas, por te sustentarem nessa jornada. Mesmo que nem sempre de forma perfeita, mas sempre com você. Mesmo que em alguns casos você já não tenha mais uma ou as duas, agradeça pelo tempo que elas estiveram com você.
Traga atenção para os joelhos que falam de flexibilidade, capacidade de se adaptar a situações e terrenos. Os nossos joelhos são fundamentais para que a gente se adapte a novas situações. Dobrar os joelhos também é uma forma de demonstrar respeito e humildade. Traga um pensamento de amor para os seus joelhos. Seus joelhos que são fundamentais para que você caminhe com elegância, graciosidade. Diga para os seus joelhos descansarem nesse momento. Relaxe. Traga atenção para as suas coxas. As coxas representam a nossa força para seguir em frente, para enfrentar, para carregar os pesos. Agradeça as suas coxas por te sustentar até aqui. Traga atenção para o seu quadril. O quadril, que é um órgão fundamental para o nosso descanso, conecta o chakra básico, que representa raiz, sustento, estrutura, prosperidade, segurança. Agradeça aos seus quadris por te permitir descansar e por te permitir levantar e seguir em frente. Mesmo que levantar já não seja uma opção, agradeça aos seus quadris por todo o tempo que estão juntos e por tudo que ainda hão de enfrentar. Traga atenção para o seu baixo ventre até a região do umbigo, onde a gente pega o chakra sacral, prazer de estar vivo, a fluidez, a criatividade, a mudança de comportamentos e de padrão, o flow da vida, nossos órgãos reprodutores, a capacidade de gerar outros seres vivos, os nossos órgãos urinários, como rins, bexiga, a capacidade de filtrar a água do nosso corpo e filtrar
as nossas emoções, o chakra da conexão e do prazer de estar vivo. Agradeça essa região, honre cada etapa do processo, da sua jornada. Traga atenção até o seu tórax, a região entre o umbigo e a primeira costela, a região do nosso plexo solar, as nossas emoções, nossa autoconfiança, autossegurança, poder pessoal. Traga atenção até o seu peito, ao chakra cardíaco, ao chakra das conexões, da paz interior, do respirar aliviado. Aqui gaste um tempo observando o seu ciclo respiratório e a sensação de paz que aumenta quanto mais a sua velocidade respiratória diminui, mais a sensação de paz e tranquilidade aumenta. O nosso estado de presença no aqui e no agora está conectado com o equilíbrio desse chakra. Traga atenção até os seus ombros, mãos, braços e ombros. A sensação de carregar o mundo nas costas que agora você pode soltar. Inspire novamente e na próxima inspiração, relaxe os ombros. Solte cada vez mais os ombros e deixe o seu corpo relaxar. Os ombros, braços e mãos conectam com a necessidade de fazer o que precisa ser feito, abrir e fechar, construir e destruir, criar e descriar. Mesmo que as nossas mãos já não sejam mais tão firmes como antes, elas ainda são sinônimos de quão longe nós podemos ir ou de quão longe nós já chegamos. Dispense aqui um agradecimento e um pensamento de amor e carinho para essa região do seu corpo. Leve a sua atenção para sua garganta, mandíbula e boca.
região do chakra laríngeo, a expressão da sua verdade, a sua autenticidade, a sua capacidade de se posicionar e ser ouvido, ouvida. Na próxima expiração, relaxa o maxilar, deixa a boca entreaberta, relaxa a língua e agradeça a cada vez que você conseguiu se expressar com verdade. Perdoe a cada omissão que você não conseguiu evitar. Agora concentre-se na região dos olhos, testa e nariz, a região do chakra frontal, da intuição, da clareza no propósito, da ação consciente, enxergar além do que os olhos podem ver. Concentre-se na sua intuição e no seu canal Antakarana. Por fim, leve a sua atenção ao topo da cabeça, ativando agora o seu chakra coronário, estabelecendo um fluxo de conexão com o caminho prana, para que você receba as mensagens mais elevadas, pulsos de energia de purificação e cura, para que você possa limpar o seu campo mental, dormir e relaxar o corpo físico com excelência, presença e conexão. Na próxima vez que você deitar para dormir, tire um tempo para refletir sobre questões pessoais e não sobre problemas. Pense em como seria a sua vida se você não tivesse medo, se você não tivesse receio, se você não tivesse vergonha de quem você é, se você não tivesse vergonha do que você tem ou do que você é. Pense como seria a sua vida se você não tivesse nenhum tipo de restrição. Mantenha sempre a sua frequência elevada, pensamentos positivos e na hora de dormir, permita que o seu corpo relaxe e se desconecte dos problemas terrenos. Não se preocupe, quando você acordar, os teus problemas vão estar lá esperando por ti. Portanto, permita-se dormir e relaxar, sem a interferência de nenhum deles.
Faça um par de respirações profundas. E quando se sentir pronto, pronta, faça os movimentos necessários para voltar pro aqui e pro agora. Essa água que a gente energizou, você vai tomar antes de dormir. Pode fazer esse ritual todos os dias antes de dormir ou sempre que vocês se sentirem muito cansados, muito cansadas, que precisarem de um descanso, sentir que a tua energia está mais carregada, pode fazer pode reassistir essa aplicação de Reiki. Meus amores, espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que tenha sido contribuição assim como foi para mim. Espero vocês amanhã. Amanhã tem leitura dos signos às 7 horas da manhã. Signos de Libra até Peixes. E segunda-feira a gente retorna com as nossas leituras diárias às 7 da manhã. Um beijo no coração de cada um e gratidão por estarem comigo em mais um dia. É sempre um prazer e uma honra servi-los. Provavelmente vai entrar em algum lugar aí uma sugestão de vídeo, assiste, pode fazer sentido para o teu momento, tá bom? Um grande abraço.